O pulso ainda pulsa. Essa é uma das frases de efeito dos torcedores do Sport após a vitória do sábado frente à equipe do Vasco da Gama. A rodada 30 do Campeonato Brasileiro foi finalizada e, se observarmos bem, os resultados fizeram com que o Sport voltasse ao seu campeonato, diga-se de passagem, um campeonato muito difícil que aos poucos vai sendo mutável, com entradas e saídas de novas equipes nessa luta contra o rebaixamento. Ontem tivemos aí várias partidas com esse tipo de observação a respeito do rebaixamento. E também no sábado, além do jogo do Sport, tivemos partidas do Bahia, partida do América Mineiro, enfim. Então, um Sport que com a vitória chega à casa dos 30 pontos, algo que o Sport necessitava conquistar pelo fato de ver todos os seus adversários com esse número, com essa pontuação dentro da competição. Então não se pode mais vacilar. O Sport conquistou um bom resultado, viu adversários perderem pontos preciosos dentro da rodada. O Vitória acabou empatando com o Corinthians nos últimos minutos, poderia ter sido pior, né? Levou a virada nos acréscimos e nos mesmos acréscimos conseguiu empatar o jogo. A equipe do Ceará inevitavelmente perdeu para o líder Palmeiras, que vem em plena ascensão dentro da Série A. A equipe da Chapecoense foi presa fácil mesmo para um Cruzeiro que vinha de comemoração de um título da Copa do Brasil conquistado na quarta-feira. Eu acredito que os resultados do sábado foram resultados que preocuparam um pouco mais o Sport nessa luta. O Bahia chegou a 37 pontos com a vitória surpreendente frente ao Botafogo lá no Newton Santos. Agora, adiantar que o Botafogo é quem está com sérios riscos de entrar na zona do rebaixamento nos próximos jogos, até porque a próxima partida do Botafogo é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É um jogo difícil, um jogo complicado e o Botafogo não está numa boa situação. Levar em conta também o Corinthians, que mesmo com esse empate tem um jogo direto também na próxima rodada. Muitos falam que o Corinthians está nessa luta. Em partes, dá para acreditar que o Corinthians esteja inserido na luta contra o rebaixamento, mas ainda é muito preliminar, porque tem 36 pontos e qualquer vitória corintiana pode o colocar fora de qualquer risco de rebaixamento nas próximas rodadas, até porque restam 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Não seria possível se uma equipe do tamanho do Corinthians, que conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil, não chegasse aos 45 pontos ao final das 38 rodadas. Mas o perigo, o risco iminente está mesmo na mão das equipes nordestinas. Até saindo um pouco do Sport Clube do Recife, mas Ceará, Bahia nem tanto, mas o Vitória acabou empatando, ainda está por ali com 34 pontos. A própria Chapecoense, saindo um pouco do Nordeste também, a Chapecoense com riscos, sérios riscos de rebaixamento, e na próxima rodada tem um jogo direto contra o América Mineiro, mesmo jogo sendo na Arena Condá, é um jogo de vida ou morte. Levo em conta porque, mesmo jogo sendo lá, contra o Vitória, a equipe da Chapecoense não conseguiu vencer, mesmo diante de seu torcedor. Então por isso que é um jogo aberto, um jogo franco, onde as equipes podem muito bem sair com um resultado independente de onde a partida esteja acontecendo. O Sport tem uma missão duríssima, enfrentará o Grêmio na próxima rodada, mesmo um Grêmio sendo, digamos, uma equipe totalmente modificada, mas uma equipe forte, uma equipe que o Renato Gaúcho quer a vitória, porque percebe que os principais adversários, pelo menos por uma vaga direta na próxima Libertadores da América, já se aproximam. Então se aproximam porque os pontos do Atlético Mineiro foram perdidos ontem no Newton Santos, naquele jogo contra o Fluminense. Mas tem Santos atrás, o próprio Cruzeiro mesmo que entra e não tira a vaga do Grêmio, porque o Cruzeiro tem uma vaga direta por conta do título da última quarta-feira. Mas é um Grêmio que vai querer a vitória sim, está jogando diante de seu torcedor e mesmo com uma formação alternativa vai em busca dos 3 pontos. O Sport não tem que se amedrontar porque é o Grêmio. Vai ter que ir para cima, vai ter que buscar o resultado a todo custo, sabendo de suas responsabilidades dentro de casa, mas que também tem que somar pontos fora em busca da permanência na elite do futebol brasileiro.
Em relação a outros adversários, no meio da semana o torcedor rubro-negro vai ficar de olho em Cruzeiro e Ceará. O jogo acontece na quarta-feira às 19h30, jogo no Mineirão, um jogo atrasado de rodadas anteriores que não aconteceu. Inclusive foi naquele fim de semana das eleições gerais aqui no nosso país. O Cruzeiro tinha um compromisso na quinta pela Taça Libertadores, e na mesma quinta-feira o jogo entre Cruzeiro e Ceará pelo Brasileiro estava marcado, e por conta disso ele foi adiado para essa quarta-feira. Então todos os olhares do Leão da Praça da Bandeira estarão voltados para esse jogo entre mineiros e cearenses. Uma vitória do Cruzeiro, assim como ontem, será muito benéfica para as pretensões leoninas dentro da primeira divisão. E a próxima rodada aí reservando alguns confrontos interessantíssimos, né? Teremos Vitória e São Paulo, mais um jogo contra uma equipe paulista, o Vitória jogando no Barradão. Teremos a equipe do Vasco enfrentando o Internacional, um jogo duro, um jogo complicado, porque o Vasco da Gama volta a atuar diante de seu torcedor, mas terá pela frente o Internacional, que quer a todo custo chegar na liderança da competição, e por isso o jogo toma áreas de decisão em plena sexta-feira, no jogo no sábado, em plena sexta-feira, às 21h30 em São Januário. Então são jogos difíceis, jogos onde o Sport vai observar na sexta-feira, Vitória e Vasco da Gama, mas que terá de fazer sua parte no sábado às 4h30 contra a equipe do Grêmio. Lembrar que essa rodada, assim como aconteceu em Cruzeiro e Ceará, essa rodada também será adiantada por conta do segundo turno das eleições gerais. Teremos 2 partidas na sexta-feira, o corpo da rodada toda no sábado, 7 partidas, e a última partida, que também interessa ao Sport, na segunda-feira, Ceará e Atlético Mineiro. Outro jogo também muito interessante, porque a equipe do Ceará está na luta, está na briga aí direta, ainda tem um jogo a menos, fará 2 partidas em sequência contra equipes mineiras, e terá em casa a equipe do Galo, que vem de derrota. Então vamos aguardar essa partida, né? Há indícios de um bom resultado do Ceará, que mesmo perdendo para o Palmeiras, conseguiu imprimir um bom futebol, né? Aproveitando-se, claro, da situação, vendo que a equipe do Palmeiras estava com um jogador a menos na partida, mas é um jogo à parte. Contra o Atlético Mineiro são interesses totalmente diferentes, mas objetivos em comum: a vitória, sair com os 3 pontos da Arena Castelão. Então é isso, torcedor, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, sempre se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sino das notificações e, claro, dando like nos nossos vídeos, para que o YouTube aí recomende para outros torcedores que gostam de um bom comentário a respeito do futebol pernambucano e do futebol brasileiro. Forte abraço a todos, voltamos a qualquer momento aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!